Roraima. Ceará. Roraima. Maranhão. Roraima. Rio de Janeiro. Roraima. Ceará. Roraima. Rondônia. Piauí. Brasília. Mato Grosso do Sul. Roraima. São Paulo. Goiânia. Rio de Janeiro. Constituído por várias raças e paisagens, cercado por lendas e mistérios, o estado de Roraima possui um relevo singular, que vai desde a floresta amazônica, passando pelos lavrados, até atingir o Planalto de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela e a República Cooperativista da Guiana. A partir de hoje, você é nosso convidado para conhecer um pouco mais sobre a história, a cultura e os atrativos naturais da terra de Macunaíma. O programa Canaimé está no ar. Sempre quando colocam a questão indígena, quando há documentários que querem resgatar a história de Roraima, os índios foram relegados ao segundo plano. Isso, na verdade, é uma forma de você tentar obscurecer a figura do indígena no resgate da história de Roraima. Eu acho interessante que hoje a gente tenha essa visão quando aqueles pioneiros que chegaram, todas aquelas missões que vieram para desbravar, os índios já viviam aqui, haviam milhares de índios, havia uma sociedade organizada, com povos, com a sua etnia, com a sua cultura, e isso deve ser resgatado. E hoje o turismo em Roraima, necessariamente, ele tem que passar pela cultura indígena. Nem sempre essa história ela foi pacífica, nem sempre essa convivência com os índios foi pautada no entendimento. E eu acho que hoje o turismo é esse ponto que você tem para convergir, para você olhar para o futuro e ver que índios e não índios podem conviver harmonicamente, preservando a sua cultura, respeitando as suas diferenças e desenvolvendo essa terra. O futuro de Roraima é o turismo, o futuro de Roraima é suas riquezas e os povos indígenas têm a contribuir. Os índios têm condições, têm competência e têm instrumentos para desenvolver essa terra através do turismo. Hoje o que falta em Roraima são programas direcionados ao turismo, que resgate todos esses valores e que mostrem a história como ela é. Eu acredito que esse programa que vocês vão levando ao ar pode dar essa contribuição importante, que é colocar toda a história como ela ocorreu, colocar todas as visões e principalmente resgatar a nossa história, a nossa cultura. Por também a visão do índio que já estava aqui, do índio que tinha sua sociedade, que mantém sua cultura até hoje, que quer persistir também, que quer contribuir para o desenvolvimento do Estado. Mais de um século após a descoberta do Brasil pelo navegador Pedro Álvares Cabral, a coroa portuguesa, desrespeitando o acordo firmado com os espanhóis no Tratado de Tordesilhas, construiu a sua primeira base na região amazônica. A criação da capitania de Santa Maria de Belém do Grão-Pará em 1616 por Francisco Caldeira Castelo Branco e a construção do Forte do Presépio às margens da Baía do Guajará serviram de base para expedições militares que deram combate aos invasores europeus, merecendo destaque a expedição do capitão Pedro Teixeira a Quito, fronteira com Peru, através do rio Amazonas, entre os anos de 1637 a 1639. E no seu retorno subindo pelo Rio Negro, avistou um rio de águas claras, batizando-o de branco, sem contudo desbravá-lo. O rio é esse surubim, tá aí, a linha fina e ele vinha aqui, ia lá e eu aqui tintinhando. Segundo historiadores, na tentativa de encontrar a cidade perdida de Manoa e o lendário Eldorado, que acreditavam ser um lago repleto de ouro e pedras preciosas. Tropas holandesas, francesas, inglesas e espanholas aventuravam-se em expedições pelo território do Rio Branco, capturando índios para servir de mão de obra escrava, coletando especiarias, conhecidas como drogas do sertão. Mas a conquista definitiva do território só aconteceria nas primeiras décadas do século XVIII, com tropas da coroa portuguesa, que para defender o Rio Branco contra invasores europeus, construiu o Forte São Joaquim, na confluência dos rios Urariquera e Tacutu.
Em 2002, nós fizemos um curso de capacitação de guia turista no Iramutã, para a gente apresentar e mostrar nossas belezas exuberantes que tem naquela área. Temos a Cachoeira do Caranguejo, que fica no Rio Cauailã. Temos a Cachoeira do Amor, no mesmo rio. Temos o Rio Cotingo, que é um dos maiores rios daquela região. Temos várias cachoeiras, onde temos umas das mais bonitas, é a Cachoeira da Bandeira Branca. Tem a beleza melhor que você pode servir para banhista, serve para passeio de caiaque. Temos os nossos mirantes, temos nas redondezas de Água Fria os nossos sítios arqueológicos. Temos vários guias turísticos que fizeram o curso em 2004 e com isso a gente está pensando em desenvolver o turismo para nos ajudar no nosso dia a dia, com que a gente capte algum recurso para a melhora de nossas comunidades. Mais de 2 séculos após a expedição de Pedro Teixeira, ergue-se a última fortaleza na região amazônica, marco da ocupação portuguesa do extremo norte do Brasil. Com a construção do Forte São Joaquim, a partir do ano de 1775, era necessário ocupar a região para garantir a resistência contra os invasores europeus. E assim, usando de estratégia militar, os portugueses iniciaram a formação de aldeamentos. Com a colaboração de missionários carmelitas e alguns líderes indígenas, denominados pelo alto comando como principais, que tinham como função atrair os outros indígenas para povoar as colônias, com a promessa de ajudas significativas. Entretanto, a convivência entre os colonizadores portugueses e os indígenas culminou em uma revolta, desencadeada por fatores como desrespeito aos costumes e tradições, excesso de trabalho, falta de pagamento, sucessivas quebras de acordos firmados, opressão e, principalmente, pelo temor à escravidão, motivo pelo qual iniciou-se um levante, em meados de 1780, dispersando e destruindo quase todos os aldeamentos. Em 1784, a coroa portuguesa determinou ao comando do Forte São Joaquim que fosse feita mais uma tentativa de reunir os índios nos antigos aldeamentos, evitando a todo custo a aplicação de ferros, através de Carta Régia, que proibia a escravidão e recomendava o casamento entre índios e portugueses, além do uso de quinquilharias para atraí-los e para demonstrar simpatia, concedendo anistia aos rebelados do Rio Branco. Em 1787, a Comissão Portuguesa de Delimitação de Fronteiras, liderada pelo coronel Manuel da Gama Lobo da Almada, explorou toda a extensão do Rio Branco, chegando em seus 2 extremos. À esquerda, subindo pelo rio Urariquera, até os seus limites com a Serra de Pacaraima, com a então Guiana Espanhola, hoje Venezuela, e à direita, indo até as margens do rio Rupununi, na Guiana Holandesa.